Olá, olá, gente. Boa noite. Bora lá para mais uma live. Hoje, em específico, vou trazer um pouquinho. Estava aqui com os meus sobrinhos por aqui e aí precisei levar eles, né, para casa. Então por isso é que eu atrasei. Estava aqui já separando também as anotações do que eu vou falar para vocês. E caiu a tampa, peraí. Ai. Vamos lá, gente. Hoje o tema é como lidar com a falta de apoio na dança. Eu já fiz alguns vídeos desse no YouTube e é legal falar sobre a falta de apoio na dança, porque quando você escolhe trabalhar com dança, você acaba encontrando pessoas que te incentivam, que te ajudam, que te dão força, que te impulsionam. Mas também você vai encontrar pessoas que não te apoiam, você vai encontrar pessoas que vão falar que talvez não é a melhor escolha que você tenha feito. Então, a falta de apoio, ela vem de várias formas. Então, eu acho que é legal trazer esse tema, porque muitas pessoas sofrem, alguns sabem lidar muito bem com isso e outros nem tanto, né? Eu já tive alunos que precisaram parar de dançar porque a família não apoiava e a família cobrava muito sobre o que a mais esses alunos iriam fazer. E aí alguns dos meus alunos já desistiram da dança por essa falta de apoio. E quando a gente não tem apoio na dança, é mais difícil, né, a gente querer continuar ou seguir. Então eu quis trazer esse tema. Vou deixar a live salva. Como a ideia é levar a live para o YouTube, eu vou deixar aqui até amanhã, até sábado. Depois de sábado eu tiro a live e aí a live vai ficar só lá no YouTube. Então, todas as lives que eu fiz até hoje, nós estamos na quarta live, se eu não me engano, estão lá no YouTube. E aí aqui no Instagram eu só deixo por 2 dias pro pessoal conseguir assistir, quem não tava assistindo. Mas bora lá, bora falar sobre esse assunto que eu adoro. Eu adoro porque eu senti na pele muito do que é você ter apoio e você não ter apoio na dança. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que quando a gente não tem apoio, ela pode vir de várias formas. Você pode ter a sua família, que realmente fala que você não deve continuar na dança. Você pode ter a falta de apoio de amigos, que às vezes não são da dança, e aí falam que para você que aquilo não é interessante para você seguir como profissão, ou até mesmo a sociedade, porque muitas pessoas no geral vão virar e vão falar: ser artista? Não, você não pode escolher pela dança. A dança não é valorizada, a arte não é valorizada, não vale a pena ser artista. Então, muitas pessoas, né, da sociedade, do nosso cotidiano, que não conhecem a dança, vão de início falar pra você que é melhor você escolher outra profissão. Da melhor forma que todo mundo chega pra falar dança não dá dinheiro. Você tem que ir pra uma área que te dá dinheiro. Qual é a área que você tem que ir que dá dinheiro? Então, a falta de apoio, ela vai vir de várias formas. Ela pode vir pela família, ela pode vir pelos amigos, ela pode vir pela sociedade, pelo cotidiano, né? Pela rede de pessoas que você tem perto de você. Então ela pode vir de várias formas. Quando a gente entende que essa falta de apoio veio, o que a gente precisa fazer? O que de prática é necessário alguém que quer seguir carreira na dança, que quer escolher a dança, que quer começar a dançar, deve fazer? A primeira coisa que eu coloquei aqui é mostrar por que a dança é importante para você. Quando a gente entende por que a gente dança, quando a gente sente aquela alegria, aquele amor, aquele entusiasmo em estar dançando, a gente sabe o que aquilo significa. Eu tenho alunas que começaram a dançar quando crianças e em um determinado momento precisaram parar. E aí agora que elas já são adultas, elas começaram a dançar. Então, o significado de dançar para elas hoje é muito importante. Não tem quem chegue para elas e fale: não dança no espetáculo, nossa, como assim você é adulta? Você vai dançar no espetáculo? E elas já assumiram o que é a dança para a vida delas. Então, elas mostram para as pessoas o que a dança significa para elas. A mesma coisa, um bailarino quer trabalhar com dança. Se ele não souber muito bem claro assim o que a dança significa para ele, quais são os desafios que ele vai passar, e ele tá
animado em ir por essa causa, sabe? Quer a dança na vida dele, quer essa profissão, esse bailarino... motinho, toda live tem uma motinha. Esse bailarino precisa mostrar para as pessoas ao redor dele por que a dança é importante. O que a dança significa na vida desse bailarino, para que as pessoas que estão ao redor, sejam os familiares, sejam os amigos, ou seja, a sociedade, né, a rede social que está perto dele, entenda por que a dança é importante. Depois que essa pessoa apresenta por que a dança é importante, qual o significado que ela tem, aí é mais fácil das pessoas entenderem ou pelo menos respeitarem a sua escolha. Uma das coisas que eu queria muito trazer aqui é que as pessoas muitas vezes não têm um olhar muito legal em cima da dança ou em cima da arte porque eles não conhecem arte. Vamos lá, digamos que um tio seu chega em você e fala assim, não, dança, você não tem que seguir dança, dança não dá dinheiro, dança não é uma profissão, dança, você vai ficar dançando? Dançando aonde? Dançando em lugarzinho? Não, dança não é profissão, você não pode escolher dança. Aí você para e analisa friamente, esse seu tio, ele é artista? Esse seu tio, ele já teve a dança na vida dele? Esse seu tio, se já teve dança na vida dele, ele persistiu o quanto precisava, ele conseguiu correr atrás e ter oportunidades com a dança? Talvez, na maioria das vezes, as pessoas que chegam para falar com você, para não seguir uma carreira, elas nem conhecem nada dessa carreira. Não sabem o universo que tem dentro da dança. Então, uma das coisas, até mesmo que eu quis trazer o canal no YouTube, é para falar a quantidade de coisas que tem dentro do mundo da dança e que as pessoas desconhecem. Tem muita gente que ganha dinheiro com a dança? Tem. Tem muita gente que sabe trabalhar muito bem na dança e se destacou de um jeito que tem um baita nome na dança? Tem. Então, eu acredito que é preciso a gente ver. Se alguém chega e não está valorizando a dança, está te falando que dança não é uma profissão, que não te apoia e que fica em cima de você, você tem que analisar. Essa pessoa conhece completamente o mundo da dança? Ela entende todo o meio profissional que tem ali na dança? Se a pessoa não conhece, é muito mais fácil dela falar que não vai dar certo. Por quê? Porque ela simplesmente desconhece. Um vídeo que eu coloquei no YouTube, ele se chama assim, por que as pessoas não valorizam a dança? Acho que é alguma coisa assim. Eu demorei muito tempo para ter essa linha de raciocínio. E hoje eu tenho e hoje eu consigo entender melhor. Antes era mais fácil eu falar que as pessoas não valorizavam a dança. E eu realmente acreditava que em muitas situações, às vezes, muitas situações, as pessoas realmente não valorizam. E elas mostram que não estão valorizando, mostram que a dança não vale a pena a ser seguida. Só que eu parei para analisar que, às vezes, essas pessoas nunca pararam para entender de fato o que é o universo da dança. Muitas delas nem dançam, muitas delas não desconhecem o que tem aqui nesse mundo da dança. E aí quando você para falar as possibilidades que alguém pode ter dentro da dança, em trabalhar com dança, quando você começa a explicar tudo que tem dentro do mundo da dança, aquela pessoa começa a pensar, nossa, eu não conhecia isso, eu não conhecia aquilo. E as pessoas só vão valorizar aquilo que elas conhecem. Não adianta você achar que a valorização na dança vai vir de quem não conhece dança. Tem gente que não sabe o sacrifício que é para uma bailarina, né, que puxa para o clássico, tem de se formar. Uma bailarina, para se formar no clássico, ela demora 8, 9 anos, 10, dependendo das escolas. Então, muitas pessoas não têm ideia de como que é um espetáculo de dança. Um investimento que tem em figurino, um investimento que tem de tempo, de suor, de ensaio. Então, quando você para explicar todo esse universo, quando alguém vai lá e assiste um espetáculo de dança, para e pensa, nossa, que mágico esse mundo. Na maioria das vezes, se a pessoa não valoriza a dança, é porque ela não entende de fato o que é esse mundo da dança. Então, é mais fácil ela realmente não valorizar. O que precisaria? Precisaria a gente que quer seguir carreira na dança ou que somos profissionais da dança, mostrar esse mundo, mostrar a quantidade de coisas incríveis que tem e de possibilidades. Uma coisa que eu quis trazer aqui
é que quando você não apresenta a dança, não mostra para as pessoas o que é a dança, o que a dança significa para você, e as pessoas ficam no seu pé, falando que não vai dar certo, falando que não vale a pena, você se sente nadando contra a correnteza. Então imagina, você no mar e num rio e ele descendo, ele seguindo o caminho dele para um lugar e você tentando nadar ao contrário. Você está nadando contra a correnteza. Você vai gastar mais energia, você vai se cansar mais, porque nadar contra a correnteza gera muito gasto de energia. Você não consegue você não está fluindo junto com o rio. E quando você tem pessoas próximas de você que não conhecem a dança, quando você tem pessoas próximas de você que não valorizam a dança, é como se você estivesse nadando contra a correnteza. E na maioria das vezes, quando alguém não fala o que a dança significa, não fala por que dança, quando a gente não mostra para as pessoas o que a dança é importante na nossa vida, as pessoas chegam falando mesmo. As pessoas falam que isso não vale a pena. As pessoas falam que a gente fica o dia inteiro dançando à toa. Fala que é um passatempo. As pessoas não entendem o significado daquilo. Então, se as pessoas não entendem qual é o significado daquilo, elas não veem problema em falar pra você coisas ruins em relação à dança. Então, é importante você que quer seguir essa carreira na dança, você que quer continuar dançando, você que quer fazer aula de dança, você apresente para as pessoas. Por que você quer dançar? Por que a dança é importante para você? Para você não ficar nadando contra a correnteza. No mínimo, se você falar sobre o que ela significa para você, o que você quer com a dança, no mínimo as pessoas vão respeitar ou vão ter mais cuidado em como falar com você em relação à dança. Por quê? Porque elas entendem o que aquilo significa para você. Outro caminho que eu queria muito, que eu acho que é mega importante a gente ter, é uma rede de apoio. A gente escuta muito falar sobre isso quando alguém está passando por uma dificuldade, né? Ansiedade, alguma coisa nessa linha, e que ela precisa de uma rede de apoio que ajude ela a passar por aquele momento. Outro momento que a gente escuta também falar sobre rede de apoio, quando alguém está passando por um trabalho de sair de algum vício, seja de um cigarro, seja de álcool, seja de drogas, é importante que tenha uma rede de apoio. Por quê? Se você não tem pessoas próximas de você que te ajudem a estar focado, a continuar a estar seguindo aquilo que você pretendia, é muito mais difícil. Então, criar uma rede de apoio é sempre muito importante. Para quem quer seguir na dança, para quem quer ser um bailarino, um dançarino, para quem quer começar a dançar, para quem quer seguir carreira profissional na dança, é importante prestar atenção nas pessoas que tem próximo de si. Imagina você está num ambiente em que as pessoas não te incentivam, em que as pessoas te deixam para baixo, em que as pessoas te desanimam, em que você não tem força para continuar e as pessoas ao seu redor parecem que te puxam mais para baixo. Você pode ter certeza que vai ser muito mais difícil de você conquistar algo que você queira. Vai ser muito mais difícil de você ter força, de você ter ânimo, de você pensar em soluções, porque as pessoas só vão te trazer problema. Agora pensa o contrário. Você em um ambiente com pessoas que querem o mesmo que você, que te ajudam, que te dão dica, que te fortalece, que te puxam para cima. Quando você está num ambiente que te incentiva, que te leva para cima, é muito mais fácil de você se manter forte, é muito mais fácil de você correr atrás, procurar soluções, saber qual caminho seguir. Se você pedir dica para alguém que não sabe nada de dança, ela não vai conseguir te ajudar. Agora, se você for atrás de alguém que já trilhou esse caminho, de alguém que tá ali no mundo da dança, é muito mais fácil dessa pessoa chegar e te dar uma dica, te ajudar a você seguir aquilo que você quer. Então, cuidar para ter uma rede de apoio é muito importante, principalmente quando você quer seguir a carreira, seja como artista ou na dança. Então, digamos que você não tem apoio nenhum na sua casa, na sua família. Primeira coisa que você tem que fazer, procurar os amigos que conseguem ser essa rede de apoio para você. Digamos que você tem amigos que não incentivam nada da sua dança.
mas a sua família, você tem um pai e uma mãe que te incentivam, que não te impedem de seguir. Esse pai e essa mãe estão sendo sua rede de apoio. E quando você passar pelos amigos que não incentivam, você pode chegar nesses pais e falar: ó, pai, mãe, tá sendo difícil isso, isso, isso. E os pais vão ter uma forma de ajudar você. Ó, a Poli colocou aqui um comentário. Camis, eu passo por esse tipo de situação, mas é com a minha família. Eles não me apoiam. Pensam que o investimento que faço na dança é apenas dinheiro jogado fora. E isso me deixa muito pra baixo. Poli, eu vou até aproveitar para te dar um exemplo meu, que eu vivenciei, e é algo que eu gosto muito de compartilhar quando eu falo sobre ter apoio na dança. E até entra dentro dessa linha de rede de apoio. Quando eu comecei a dançar, eu já tinha 14 anos. E aí foi nas danças urbanas e tal, e eu fiquei dos 14 aos 17 só nas danças urbanas. E quando eu fiz 17, eu decidi que eu queria começar a trabalhar com dança, queria começar a dar aula de dança. E aí eu fui atrás para começar a fazer aula de balé. Quando eu comecei a fazer aula de balé, ela colocou aqui: já pensei em desistir da dança por causa deles várias vezes, mas por fora tenho bastante gente que me apoia muito e me faz continuar. É exatamente isso. Quando eu decidi fazer aula de balé, eu tava terminando o terceiro ano e eu iria depois sair da escola. E quando eu falei pra minha mãe e pro meu pai que eu queria, né, começar a fazer mais aulas de dança, os meus pais não chegaram assim: ó, você não pode fazer. Eles não me proibiram, mas eles também não apoiaram. Não foi uma coisa assim: nós vamos investir em você, nós vamos te dar dinheiro. Então, alguns momentos ele falava: para com esse negócio de dança, tipo, sabe, chegava mais tarde assim. E foi um período assim que pra mim, como eu trabalhava, todo o dinheiro que eu recebia de lá, eu investia na dança. E durante um período, meu pai ficava: não, você tem que fazer uma faculdade de engenharia e que não sei o que, tudo completamente ao contrário da dança. Então, eles não apoiaram 100% a minha dança. E muito do que eu vivenciei muito tempo foi com minha persistência. Aí, para não dizer que eu estava sozinha, eu tinha um namorado, que hoje é meu esposo, Thiago, que me apoiava muito. E ele também estava escolhendo ser músico. Então, em alguns momentos, pra gente, era nadar contra a correnteza. Porque não ter apoio te faz gastar mais energia, te faz ficar mais cansado, te faz achar mais problema, querer desistir. Só que quando você tem alguém que te incentiva, que fala: não, vai, continua mais um pouco, tenta fazer isso aqui, tenta fazer aquilo ali, te ajuda, te motiva. Então, é importante que a gente tenha uma rede de apoio. Olha só, para você ter noção, eu tive 6 anos para me formar no jazz e meu pai nunca tinha ido assistir uma apresentação minha, nunca. Ele foi assistir a minha apresentação no meu ano de formatura. No meu ano de formatura, no dia da minha formatura, fiz questão de levar o meu pai lá e meu pai foi assistir. Ele só viu a minha dança e depois já saiu. Mas isso aqui é só um exemplo para dizer que muitas vezes o apoio realmente não vai vir. Não vai vir. Mas o quanto você estiver comprometida em fazer acontecer, em fazer dar certo, ter pessoas importantes ao seu lado que te ajude, que te incentive, que te faz continuar mais um pouco, vai, você consegue, vai ser muito importante para você persistir. Aí vem o outro caminho que eu vou te falar que é muito importante, que eu coloquei aqui: seguir mesmo que sozinho. Às vezes a gente vai ter que seguir sozinho, assim, vai ser difícil, vai ser desafiador. Mas se você fizer as coisas do jeito certo, se dedicar, se você for persistente, se você for atrás de correr e fazer as coisas do jeito certo, vai chegar uma hora que você vai ter a recompensa disso. Nada do que a gente faça é em vão, nada. Se você se dedicar a estudar, se você se dedicar a aprimorar, a mostrar, correr atrás, ser persistente, vai chegar uma hora que você vai se destacar, que você vai ter o resultado daquela dedicação. Vai chegar uma hora que as coisas irão fluir. Vai chegar uma hora que a oportunidade vai chegar, se você estiver se preparando para ela. E aí, quando essa oportunidade chegar, você vai conseguir mostrar para sua família, você vai conseguir mostrar para as pessoas que não apoiavam o quanto hoje você consegue ser bom no que você faz. Teve um período em que eu não conseguia ajudar muito os meus pais.
no período que eu estava estudando dança, isso não tinha como. E quando eu comecei a dar aula, e quando eu comecei a trabalhar com dança, e quando eu entrei numa companhia, e quando eu comecei a ter o salário dentro da dança, foi muito mais fácil de eu mostrar para os meus pais que aquela era uma profissão que valia a pena, que aquilo que eu estava fazendo era importante, a ponto de chegar um dia em que eu poderia emprestar dinheiro para ajudar em casa, só com o meu trabalho na dança. Então, hoje, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu tenho, do horário que eu consigo fazer, por ser artista, por ser da dança. E eu sei que se eu tivesse desistido lá atrás, talvez hoje eu não conseguiria vivenciar tudo isso. Só que assim, muitas vezes vai ser bem desafiador, mas isso pode ser um combustível para você ir atrás de fazer as coisas da melhor forma que você puder, da melhor forma que você conseguir. Por quê? Porque você vai se dedicar todas as vezes a fazer uma coisa, a fazer muito bem feito. Você vai se dedicar a fazer aquilo da melhor forma, porque ali você tem que ter um resultado para depois mostrar para as pessoas. Então, quando eu falo para as pessoas, quando você quer mostrar que a sua dança vale a pena, você também tem que se dedicar o máximo, você tem que estar ali 100%. Se você estiver ali 100%, se você estiver se dedicando, as coisas vão acontecer. Vai chegar uma hora que eu conheço um rapaz que fala, o Joel J. Ele fala que o trabalho devolve. Quando você se dedica a trabalhar, a se empenhar, a fazer as coisas do jeito certo, não tem como. O trabalho vai devolver. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher frutos. Pode ser que demore? Pode. Mas se você não se dedicar a fazer isso, realmente os frutos não vão vir. Agora, se você estiver comprometido a fazer acontecer, os frutos vão vir. Só que aí você precisa fazer da maneira correta, se dedicar, estudar, correr atrás, mostrar interesse. E as portas vão se abrindo conforme você for caminhando. Mas pode ter certeza, se você estiver focado em fazer acontecer, as coisas vão acontecer. E aí vai chegar um momento que você vai poder mostrar que valeu a pena. Que mesmo sendo difícil, você deu certo. E aí quando você vê que você deu certo, é muito gratificante. O Thiago que conta essa história pra mim, né? O Thiago, eu não sabia, mas o Thiago lembra... ele fala pra mim que teve uma vez que ele chegou, eu tava... Acho que a gente namorava, a gente não tinha casado ainda. E aí o Thiago chegou em casa e meu pai falando pra ele, enquanto eu não tinha chegado, eu tava no banho, alguma coisa assim. E o meu pai falando assim pro Thiago, Camila tem que parar com esse negócio de dança. Esse negócio não dá futuro, isso não dá certo. Meu pai falando pra ver se o Thiago mudava a minha cabeça em relação à dança. E aí depois, em um período, o Thiago fala, né, que ele falou isso num podcast. A gente tem um podcast chamado Empreendendo a Arte. E aí o Thiago falou que ele, depois de um período, viu eu emprestando dinheiro pro meu pai e falando, olha só, se a Camila tivesse optado por ir pelas coisas que o pai dela estava querendo, que não era a dança, ela hoje não poderia estar ajudando ele dessa forma. Então eu acredito que se a gente faz as coisas da maneira certa, correndo atrás, chega uma hora que a gente dá certo e a gente pode mostrar para as pessoas que elas poderiam ter acreditado na dança como a gente acreditou. Então, óbvio, isso depende muito da nossa persistência, depende muito do nosso entender que às vezes a gente vai ter que andar sozinho, que muitas vezes vai ser desafiador mesmo, mas que é você quem vai fazer, é você quem vai escolher. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é alguém escolher uma profissão pela opinião dos outros. Porque às vezes vai chegar alguém e falar assim, a melhor profissão para você é lidar com o público. Porque se você lidar com o público, é isso, isso, isso. E a pessoa é super tímida, a pessoa tem um traço assim que ela não gosta de se comunicar e falar tanto com as pessoas. Como que essa pessoa vai ter que entrar para falar com o público, trabalhar com o público, se isso não é a vibe dela? A mesma coisa ao contrário. Imagina alguém que odeia computador, odeia ser analítico, sabe? Planilha, ficar quieto, assim, sabe? Sozinho no computador.
Alguém chega e fala assim, não, é horrível trabalhar no computador, você não pode trabalhar no computador. E aí a pessoa não, ao contrário, alguém oferece para você trabalhar no computador, fala que a melhor forma de você trabalhar é você ler planilhas, ir lá para contabilidade, alguma coisa nesse sentido. E a pessoa é toda extrovertida, adora falar com pessoas, adora conversar. E aí quando vai ver, essa pessoa fica presa dentro de um escritório fechado e não pode lidar com as pessoas. Então a gente não pode escolher a nossa profissão com base na opinião dos outros, ou com base no que aquilo que dá mais dinheiro ou não. O primeiro caminho que a gente precisa ter em relação a escolher uma profissão, escolher um caminho que a gente quer, é algo que aquece o nosso coração. É algo que faz bem, é algo que anima a gente, porque é assim, quando você escolher esse trabalho, vai ter os desafios, vai ter os problemas. Não adianta, eu amo o que eu faço, mas tem muitos dias que são muito difíceis. Nossa, tem muito dia que eu não quero trabalhar. Tem muito dia que é desafiador, que, meu Deus do céu, tem que montar aula, tem que montar isso, tem que montar aquilo. Agora exame, agora espetáculo, agora festival. Tem muitos dias que são muito difíceis. Mas eu tenho certeza que se eu não amasse o que eu faço, realmente eu não teria força. Eu iria ser uma pessoa amargurada. Então, o fato de eu estar em algo que eu amo, mesmo os desafios vindo, eu tenho ânimo, eu tenho gás, eu entendo que faz parte. Então, é legal quando você escolhe trabalhar com o que você ama e os desafios forem vir, você tá tranquilo. Então, assim, do que eu tinha para falar hoje para vocês, principalmente era isso. Não ter apoio na dança não é um problema. Não ter apoio na dança é algo que a gente pode resolver de várias formas. A primeira, ter uma rede de apoio. Ter pessoas ao seu lado que te ajudem, que te incentivem e que vão te levar para cima quando os momentos difíceis chegarem. Agora, mesmo que seja difícil, vai depender do seu sim, do seu comprometimento, de fazer acontecer. Aí sim você vai conseguir mostrar para as pessoas que elas poderiam ter apoiado a sua dança. Vai chegar um momento que você vai poder mostrar para elas que a sua dança deu certo, que seja por aula, que seja por hobby, que seja por trabalhar com ela. Você vai poder mostrar para as pessoas que elas deveriam ter apoiado, porque você deu certo. Então, basicamente, era isso que eu queria aqui compartilhar com vocês. Algo muito importante, eu vou deixar essa live aqui salva. Não sei se vocês teriam alguma pergunta. Poli, muito obrigado por esse comentário. Eu espero muito que você possa seguir sendo persistente, correndo atrás. Continue tendo as pessoas como rede de apoio que você tem, que está te ajudando. E em relação à sua família, trabalhe, se dedique, dê o seu melhor para que você possa mostrar para eles que a dança tem um significado importante na sua vida e que você vai dar o máximo de si para fazer acontecer e dar certo, tá bom? Mas só dando um exemplo, eu passei por isso e hoje eu tenho muito orgulho, mesmo não tendo o apoio dos meus pais, eu ter escolhido pela dança, não me arrependo. E eu acho que as pessoas precisam de conteúdos assim. Se vocês acharem interessante esse conteúdo, compartilha, manda para as pessoas. Tem muita gente que sofre com isso. Tem muita gente que sofre por não ter apoio. Tem muita gente desistindo da dança porque não tem apoio. E a gente, quando não tem conhecimento, é muito mais fácil pra gente desistir. Então eu acho que vale muito a pena essa reflexão de que vale a pena as pessoas irem atrás de conhecimento e persistirem mais um pouquinho, mesmo quando não tiver apoio. Era isso que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Na próxima semana eu vou fazer live de novo, na sexta. Sexta-feira que vem é sexta-feira de carnaval, mas tem live normal. Tem live normal. Nessa linha de rede de apoio, eu acho que eu vou escolher um tema assim que seja de família, que seja como começar, como dar certo na dança, como se profissionalizar. Eu acho que é bem interessante seguir esse caminho. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham curtido. Depois o pessoal que vai assistir, comenta, quero saber se foi interessante, o que foi mais interessante. Beijos pra vocês. A gente se vê lá nos stories.
ou na próxima live, na próxima semana. Beijos, beijos.